Fala galera, tudo certo com vocês? Pessoal, o objetivo desse vídeo é ajudar vocês a estudar, tudo bem? Então essa é a ideia principal, visto que quando você está dentro da sala de aula, você não presta atenção, porque você está fazendo várias outras coisas que não tem nada a ver com o assunto da matéria. Acredito eu que você sozinho na sua casa, assistindo um vídeo bem direcionado, o teu estudo renda muito mais do que quando você tá lá na sala, atrapalhando, conversando, né? Atrapalhando todo mundo ao seu redor, conversando com todos e o professor lá, falando com ninguém, né? Então assim, ó, qual que é o objetivo aqui? Ajudar vocês a estudar. Não é um vídeo cheio de coisas, porque é o primeiro vídeo que eu estou gravando, entendeu? Se Deus quiser, isso aqui vai virar um sucesso e aí vai ser coisas com uma qualidade maior. Mas o importante aqui é que o conteúdo vai ser o mesmo e o conteúdo foi muito bem feito para vocês, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é a parte de prisma. A gente vai ter o objetivo de calcular volume de prisma. Só que antes de você calcular volume de prisma, você precisa saber o que é um prisma. Então, estes são prismas. A grande característica de um prisma é que ele vai ter base paralela. Então, ele tem bases paralelas. E quando eu falo de base, você precisa ser capaz de identificar a base do prisma. A base do prisma vai ser a figura que do lado oposto vai ser igual, tá? Então, assim, ó, olhando aqui para esse primeiro, eu tenho um triângulo que está embaixo e no lado oposto, que é em cima, eu tenho o mesmo triângulo. Então, neste caso, ele é um prisma triangular. Por quê? Porque a base é um triângulo. E eu tenho bases paralelas. O outro prisma que eu tenho aqui, ó, a base é um quadrado. Então, nesse caso, vai ser um prisma quadrangular. Por quê? Porque embaixo tá um quadrado e em cima tá o mesmo quadrado. Então, seria uma base, um prisma quadrangular. E eu tenho um outro prisma aqui, ó, que ele é um hexágono. Por que é um hexágono? Porque tem 6 lados. Nome de polígono que tem 6 lados se chama hexágono. Hexágono. Então, nesse caso, isso aqui vai ser um prisma hexagonal. Ah, mas se eu tiver a base um octógono. Ah, mas eu não sei o que é octógono. Aí você vai ter que pesquisar. Octógono é polígono que tem 8 lados. Aí o nome vai ser prisma octogonal. Ah, ele tem 7 lados. Heptagonal, porque o 7 vem de hepta, tá bom? Então, a gente vai ter isso. Novamente, precisa saber identificar a base. Então, a base vai ser aquela figura em que do lado oposto você tem a mesma figura. Você pode ter um prisma tombado assim, ó. Que daí a nossa vontade é falar que a base, ó, a base é essa parte aqui. É um retângulo, não é, galera. Por quê? Porque em cima não tem um retângulo. A base desse prisma é o triângulo que tá aqui, ó. Por quê? Porque atrás dele eu tenho outro triângulo. Então, a base é um triângulo. Então, a gente vai ter que isso é um prisma triangular. Ele só está tombado, tá bom? Muito bem. Qual é a ideia base para calcular o volume do prisma? Isso aqui precisa saber, entendeu? Ah, eu vou falar de prisma. Precisa saber que o volume do prisma é isso aqui, ó. Área da base vezes altura. Altura do prisma. Então, AB, gente, é a área da base. AB, área da base. Caso você não tenha percebido, né? Que o A e o B tem a ver com a área da base. Então, a gente tem aqui o AB, área da base. E o H é o que a gente usa para dizer que é a altura do prisma. Tudo bem? Então, se você quer calcular o volume de um prisma, você precisa ser capaz de calcular a área da base do prisma e multiplicar pela altura. Vamos voltar aqui. Quem é a altura do prisma, gente? É a distância das bases. Então, aqui é a altura. No prisma quadrangular, essa medida é a altura. No prisma hexagonal, essa medida é a altura. E se a gente for olhar para o prisma triangular que está tombado,
Como a base é a figura da frente, a figura de trás, nós vamos ter aqui que essa é a altura do prisma. Porque ele está tombado. Então, a altura vai ser sempre a distância entre as bases. Vamos lá. Olha um exemplo. Determine o volume de um prisma cuja área da base vale 25 centímetros quadrados e a altura é 10 centímetros. Tá, peraí. O que o exercício está pedindo? Volume. Como que calcula volume de prisma? Tem que saber. Você não tem desculpa. Você tem que saber que volume é a área da base vezes a altura. Então, anota aí, devia ter anotado já. Volume é a área da base vezes a altura. O que eu quero? O volume. Então, você tem que lembrar. Volume de prisma vai ser igual à área da base vezes a altura. Olha para a questão. A área da base vale 25. Gente, o que eu vou escrever no lugar do AB? 25, que é a área da base. Qual é a altura do prisma? 10. Então, vai ser 25 vezes 10. Pronto. O volume, então, vai ser 250 centímetros cúbicos. Volume é sempre cúbico, tá bom? Então, por que eu coloquei centímetro cúbico? Porque as medidas da minha questão estão em centímetros. Se fosse em metros, o teu volume seria metros cúbicos. Fechou? Então, aqui é só um exemplo simples para você entender como é que vai fazer. Olha a próxima questão. Na figura abaixo, tem-se um prisma reto de base triangular. Se EB é igual a 15, então vou chamar aqui de 15, AE é igual a 8, ED é igual a 14. O volume desse prisma é? Pediu o volume de novo. Galera, falou de volume, tem que lembrar o quê? Volume de prisma é área da base vezes altura. Não pode ir para a prova sem saber o básico. Esse é o básico, que o volume vai ser a área da base vezes altura. Tudo bem? Bom, vamos lá. O exercício está me dizendo que ele é um prisma triangular. Gente, a base é o triângulo. Então, nós temos... Por que é o triângulo? Porque atrás tem um triângulo igual. A base não é o retângulo que está apoiado no chão, porque em cima não tem um retângulo igual. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu vou desenhar a base, tá? Então, a gente tem aqui, ó, 90 graus. Aqui é o A, o E e o B. Presta atenção, do A até o E é 8. Então, aqui é 8. E do... Pus errado, hein? O E está aqui, o A está aqui, o B está aqui. E do E até o B é 15. Agora sim. Veja, eu quero calcular o volume. O volume é a área da base vezes a altura. Então, agora eu vou ter que ir atrás da área da base. A área da base. Então, a gente vai correr atrás dessa informação. A gente já sabe que a base desse prisma é um triângulo. Então, eu preciso saber calcular a área de um triângulo. Se você não sabe a área de triângulo, agora você vai ter que anotar. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Esse H é a altura do triângulo, não tem nada a ver com a altura do prisma, porque eu estou olhando agora para a área do triângulo. Então, vamos lá. Quem é a base do triângulo? Olha aqui, a base do triângulo é 8, então vai ficar 8. A altura é 15, tudo isso dividido por 2, tá bom? Eu posso cortar o 8 com o 2 aqui, vai ficar 4. E 4 vezes 15 vai dar 60. Então, nós temos que a área da base desse prisma vale 60 centímetros quadrados. Muito bem. Área da base calculada, mas é isso que eu quero? Não. O exercício está pedindo para calcular o quê? O volume. Então, eu vou atrás do volume. Vamos lá. O que é o volume de um prisma? O volume é a área da base vezes a altura. A altura do triângulo? Não. A altura do prisma. Vamos lá. Qual é a área da base? 60. Acabei de calcular. Então, aqui vai ficar 60 vezes... Qual vai ser a altura do prisma? Veja que esse prisma aqui, ele tá tombado. Então, a altura
é a distância das bases. Olha para a figura. Essa medida é a altura, que nesse caso é o 14. Então, vai ficar 60 vezes 14. E agora, precisa fazer a multiplicação, que vai dar 840. Então, nós vamos ter aqui que o volume vai ser 840. Todas as medidas estão em centímetros, então, o nosso volume vai ser centímetro cúbico. Tudo bem? E aqui calculamos o volume do prisma. Essa foi a nossa primeira aula, tá? Então, aqui, ó, foi só para entender qual é a regra básica para calcular volume de prisma. Então, o volume, ele é a área da base vezes a altura. O que vai mais te dar trabalho nesse conteúdo? Você ter que calcular a área da base. Porque para cada base, em formato diferente, é uma fórmula diferente para você calcular a área. Mas você precisa saber que o volume é a área da base vezes a altura. Beleza? Gente, vou ficando por aqui. No próximo vídeo, assista em sequência. A gente vai falar sobre a área da base, sobre as bases do prisma e as fórmulas de área, beleza? Beijo pra vocês e até daqui a pouco.